Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Acho que vocês já me conhecem, eu sou a Larissa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que se chama Como o Registro de Marcas pode auxiliar na proteção de movimentos sociais no Brasil. Esse projeto ainda é um embrião, tem muita coisa a ser desenvolvido. E o meu intuito aqui é tentar difundir um conhecimento acadêmico e tentar aproximar o direito do povo mesmo, né, do movimento social. E também difundir para que, caso alguém que se interesse por esse objeto de pesquisa e seja acadêmico, tiver feedbacks e para que eu melhore o trabalho, eu tô super aberta a isso, porque é justamente esse o meu objetivo aqui. Então, eu não vou ficar enrolando, eu já vou direto ao ponto, para quem já tá aqui também não ficar esperando muito. Bom, o título é Como que o registro de marcas pode auxiliar na proteção de movimentos sociais no Brasil. Antes da gente começar a ir pro centro mesmo do assunto, é muito importante a gente conceituar aqui o direito, especialmente para quem não é de direito, para entender. Geralmente, basicamente, o direito é um retrato da sociedade que está sob um contrato social. Então, a função social, porque a gente fala sempre, tem o conceito e tem a função social do conceito. Então, a função social do direito é a finalidade pela qual o direito existe, basicamente. Então, a função social do direito pode ser resumida como a função do Estado em garantir valores morais implícitos e explícitos do texto constitucional. Isso posto, vamos passar para a análise do princípio constitucional da legalidade, já que a marca vai ser concedida mediante uma análise da legalidade dela. Esse princípio constitucional da legalidade, ele surgiu a partir do momento que o Estado ele se modificou. Antes o Estado ele era liberal e se pautava em as ações do Estado eram um fazer ou não fazer. Depois, a ação do Estado, a característica, o próprio Estado se modificou e se transformou em um Estado social. Então, o mero fazer ou não fazer não supria a necessidade da população. Então, preceitos morais foram incrementados ao direito. Então, o Estado tinha aqui também um dever positivo de garantir preceitos morais, além do mero fazer ou não fazer. Nesse contexto, surgiu o princípio da legalidade, que ele é positivado, protegido pela Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição Cidadã. E ele é um avanço conferido pela Constituição de 88, que visa não apenas limitar os arbítrios do Estado e das relações particulares, mas também garantir direitos fundamentais dos indivíduos que estão submetidos ao pacto social. Então, direito da legalidade é um direito individual, acima de tudo. Em relação aos movimentos sociais, para falar um pouco, é muito difícil definir num conceito o que é um movimento social. Para fazer esse trabalho, eu li muitos livros de sociologia e etc. Mas, então, para o trabalho, eu vou dizer que os movimentos sociais no Brasil se originaram, se modificaram, eles sempre estiveram presentes, né? Mas eles se modificaram muito, ganharam a característica de hoje com a transição da mão de obra escrava para mão de obra assalariada. Porque aí o Estado deixou de ser um Estado liberal e passou a ser um Estado também social. E o trabalho que era antes escravo se modificou. Então, os movimentos sociais eram compostos, nessa época, principalmente por proletários que moravam no chão de fábrica, em cortiços ou favelas e que buscavam uma condição de vida melhor. Aí aqui a minha examinadora
né, quando eu fui defender a monografia, ela falou, pelo que ela falou, ela não entendeu o que eu disse, porque eu disse, na verdade, que os movimentos sociais sempre existiram. E ela falou assim que os movimentos sociais ganharam força com a ditadura militar, sendo que não, na verdade os movimentos sociais foram reprimidos durante a ditadura militar, e eu disse aqui só que eles se modificaram e ganharam uma certa característica que carregam até hoje em virtude da adoção da mão de obra assalariada. Mas antes disso, já existiam muitos movimentos sociais, entre eles, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, Revolta da Chibata, Canudos. Tudo isso foi muito antes dessa transição que eu tô falando. Mas no Brasil, continuando, existe uma característica do aparato estatal. Apesar do aparato estatal ser público e da mídia ser privada, esses dois setores são controlados por uma classe dominante no país, que faz prevalecer os seus interesses e que difunde para o resto da população esses interesses, como se esses interesses correspondessem também aos interesses da população, mas na verdade não. Até o que eu e o João a gente falou na live sobre ideologia. E tem até uma frase muito emblemática que foi dita por um ex-presidente da República Velha, o Washington Luiz. Ele disse que a questão social é caso de polícia. Essa frase, apesar de ter sido proferida há muito tempo, né, parece que pode ser encaixada aos dias atuais, porque a violência e a repressão violenta aos movimentos sociais é algo que sempre esteve presente na história do Brasil e que continua até hoje. Posteriormente, com a federalização do Brasil e a criação da República, as estruturas oligárquicas, elas não se alteraram. Então, esse fato levou à periferização de grande parte da população que era antes escrava e não foi reintroduzida ao sistema, o que ocasionou em diversos problemas estruturais urbanos que permanecem até hoje. Entre eles, a perpetuação da supressão violenta aos movimentos sociais. Vou tomar uma água rapidinho. Uma coisa muito, muito, muito importante é que o Betinho, na obra Como se faz uma análise da conjuntura, ele diz que existem duas leituras possíveis dos acontecimentos, a partir do ponto de vista do poder dominante e a partir do ponto de vista dos movimentos populares, dos setores sociais. E essa frase é muito fundamental para entender o meu trabalho, porque nesse trabalho a gente vai adotar um outro ponto de vista, uma outra lógica, que a gente não está acostumado, que é a lógica do povo, o ponto de vista do povo. E como povo, eu quero dizer aqueles que são descendentes dos escravos. Então a gente não pode analisar o trabalho com a ótica, com a visão liberal. Tipo, esse trabalho tem uma conotação evidentemente política, é político. E esse é o objetivo dele. Então, tendo colocado o conceituado direito e a função social, o princípio constitucional da legalidade, agora vamos falar um pouquinho da propriedade, mais especificamente da função social da propriedade. A função social da propriedade é um poder-dever do proprietário em relação à sua propriedade. Mas esse conceito tem uma influência liberal, porque era assim que o Estado se estruturava antes de se transformar em um Estado social, como eu já falei. A função social da propriedade, ela retira o fundamento do artigo 5º, inciso 23 da Constituição, e através desse dispositivo, o legislador vinculou o conceito da função social da propriedade com o objetivo de tornar a distribuição de riquezas mais igualitárias. Uma vez que o proprietário, não basta ele ser proprietário, ele tem o direito de ser proprietário, mas ele também tem o dever de atender à função social através da sua propriedade. Então, o proprietário tem o direito, sim, e tem garantias individuais, mas ele também deve subordinar um bem maior, que é atender à função social da propriedade.
Ou seja, tem que atender o interesse público gerado a partir de um conceito de responsabilidade social. Não sei se deu para entender. Mas em resumo, para você ser proprietário no Brasil, você tem o direito individual de ser proprietário, mas você também tem o dever de fazer com que essa terra seja produtiva de alguma forma, não meramente ociosa. Eu tô usando uma colinha aqui, tá, gente? Agora que eu conceituei propriedade, vamos passar pro tópico de propriedade industrial. É muito rápido, é só para vocês entenderem. Porque as marcas são considerados bens incorpóreos. Não existe, como é um conceito muito novo, não existe uma legislação específica. Então, nós emprestamos o conceito de propriedade do Código Civil, que é esse que eu falei agora, que é um código muito patrimonialista, que visa proteger a herança, criado mesmo pelos detentores da terra e da propriedade para perpetuar e organizar e gerir essa terra. Então, as marcas, elas emprestam esse conceito do Código Civil. Elas são consideradas bens incorpóreos, e esses bens podem ser considerados gêneros que se dividem em duas espécies, que são o direito de personalidade, que é tipo o direito ao nome, à imagem, à honra, e a propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, que é uma espécie do gênero dos bens incorpóreos, que a marca é um bem incorpóreo, a propriedade intelectual se divide em direitos autorais e conexos e na propriedade industrial. E a marca está dentro da propriedade industrial. A marca, patente, desenho industrial, basicamente é isso. Tá, agora a gente entendeu onde a marca se encontra dentro do direito. O direito não tem uma legislação específica para a marca, então eles emprestam o conceito de propriedade para gerenciar a marca. Olha o Lucão! Oi, amigo! Saudades, gente, de todos. Então agora vamos falar da marca mais especificamente. Para falar da marca, eu peguei o disposto na Lei 9279, que fala sobre os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. O artigo 122 diz: são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Então, a marca, basicamente, em resumo, é um bem incorpóreo, porque ela não tem uma materialidade. É um bem abstrato, também, porque ela não tem uma materialidade e que não pode ser projetada na nossa dimensão 3D. A gente não pode ter essa ilusão do toque. É uma coisa que fica mais no campo das ideias do que no campo do concreto. Então, como elas estão sob a tutela do direito das coisas, que é o direito de propriedade, do Código Civil, que é um código patrimonialista, elas são consideradas uma modalidade especial do direito de propriedade. Então, elas podem ser consideradas um elemento imprescindível não só para o titular, que são mais comumente empresas, mas também para o cliente. Então, a marca ela é fundamental não só para a marca, para a empresa que a detém, tipo, sei lá, Nestlé, mas ela também é fundamental para o cliente, porque daí ele consegue escolher exatamente o produto que ele precisa a partir daquele símbolo visualmente perceptível que a gente chama de marca. Só que esse conceito, Larissa, particularmente, eu acho que ele é insuficiente para abarcar tudo aquilo que a marca representa. Porque esse conceito leva em conta unicamente o Código Civil de 2002, que é patrimonialista. Então, leva só em conta uma perspectiva liberal, de que a marca é feita para proteger a empresa, o produto, o cliente, mas eu acho que ela pode ter uma conotação diferente dessa conotação mercadológica, ela pode ter uma conotação política também. O próprio Denis Borges Barbosa, no livro dele, Tratado de Propriedade Intelectual, ele trouxe um exemplo que o Greenpeace registrou uma paródia da ESSO em 2005.
com o objetivo de fazer uma crítica, uma sátira a isso. E esse exemplo ilustra muito bem que a marca pode ter uma conotação política, ela não precisa ter uma conotação só mercadológica, de dar destaque e proteger a empresa. Então, eu pensei que ela também pode ter um caráter assistencial e filantrópico e dialogar diretamente com os setores sociais. Então, eu pensei, sei lá, num novo conceito que tentasse abarcar também esse lado político ideológico da marca. Aí eu escrevi uma nova conceituação, definindo a marca como um bem incorpóreo e um sinal distintivo que visa garantir destaque à pessoa jurídica ou física que seja titular, de acordo com a finalidade que conste em seu registro. Basicamente, o registro vai definir se ela vai ter uma conotação política ou uma conotação mercadológica. E através desse trabalho eu não tô, querendo excluir a conotação mercadológica. Muito pelo contrário, porque se ela tiver mais de uma conotação, então os escritórios de registro de marca só vão ganhar mais clientes, porque o conceito relativo à marca vai ser expandido. Agora, fazendo o link das marcas com o movimento social, tem a ver com a função social da marca. Que assim como a propriedade, a marca não pode só existir, ela tem que ter uma razão de existir ali. Só que esse conceito de função social da marca, ele é praticamente inexistente na doutrina e é algo que eu quero, inclusive, trabalhar mais e desenvolver mais no trabalho, mas que ainda não consegui completar tudo da forma como eu queria. Mas para cá eu vou dizer que a proteção conferida pelo registro seria um resguardo que os movimentos sociais teriam para ter os seus interesses de alguma forma legitimados e protegidos contra o arbítrio da elite dominante, que comanda o aparato estatal. Então, se a marca possui uma função social, essa função tem que abranger a sociedade toda, e não só um setor ali restrito da sociedade que define como vai se dar a questão da propriedade no país e que detém todas as marcas e todas as empresas. Então, o conceito de função social da marca, já que ele não tem uma proibição doutrinária, não teria nenhum problema se a gente interpretasse esse instituto da função social de forma a beneficiar os movimentos sociais. Muito pelo contrário, porque como a gente já definiu no primeiro tópico, o direito, ele é um reflexo da sociedade. Então, se todo o poder emana do povo, como dispõe o parágrafo único do artigo 1º, o povo que deve ser representado na função social da marca também. E não só os setores mercadológicos, mas eu vou ficar repetitiva se eu ficar falando isso. Tá, agora para a conceituação, para o pulo do gato do trabalho, eu vou partir para o artigo 122 e 124. Ai, essa internet. Ai, pois é. Ai, voltou. Oi, gente, caí, mas voltei. A internet tá horrível já há alguns dias aqui em casa. Tá, mas vamos lá. Artigo 122. Mãe, tá funcionando? Tá me ouvindo aí? Tá, enfim. Artigo 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Então, pela lógica, se uma marca é concedida, ela não está compreendida nas proibições legais. Certo? Então, se o movimento social tem uma marca registrada, aquela marca contém a ideologia do movimento social e ela não está proibida, não está compreendida nas proibições legais, uma vez que para ela ser concedida, ela teve que se enquadrar no artigo 122 da Lei 9279. Artigo 124, inciso 3. Não são registráveis como marca expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, que atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ideia e sentimento dignos de respeito e veneração.
Com base no artigo 124, inciso 3 da Lei 9279, então, se um movimento social possui uma marca registrada, então, em consequência, o movimento social não atenta contra a moral e os bons costumes, ou seja lá o que isso signifique. Então, com base no artigo 122 e no artigo 124, inciso 3, a gente tem o respaldo da Lei 9279, a gente tem o respaldo dos movimentos sociais. Uma vez que, se o movimento social tem uma marca concedida, então, por consequência, ele não está na proibição legal e ele não atenta contra a moral e os bons costumes. Então, a marca, ela funciona como um símbolo ideológico do movimento social. Então, a partir do momento que o movimento registra aquela marca, para ser concedida, ela passa pelo crivo do INPI, que é uma autarquia vinculada ao executivo. Então, para que a marca tenha sido concedida, o governo, o aparato estatal, tomou consciência da existência do movimento e dos problemas demandados pelo movimento. Então, se o movimento decidiu, for de alguma forma criminalizado, ele pode argumentar que o poder público não pode criminalizar ele, porque para conceder à marca um juízo de viabilidade e de análise sobre o próprio movimento e sobre a sua ideologia e sobre os seus requerimentos foi feito pelo próprio poder público através da autarquia. Então, nessa situação, o poder público tomou conhecimento das demandas do movimento social, tomou conhecimento das desigualdades e das questões pelas quais o movimento social existia, e o governo, o poder público, optou por não resolver as questões e por permanecer inerte. Essa inércia fez com que as pessoas se mobilizassem para ter algum direito garantido, como o direito de propriedade, por exemplo, e se utilizassem do movimento social para tentarem garantir esse direito. Então, para tudo ficar muito mais claro, porque acho que tá mega abstrato, eu trouxe um julgado aqui, um acórdão, que eu joguei, na verdade, numa consulta jurisprudencial no site do STF, com o termo MST, que é talvez o movimento social mais conhecido do Brasil. Aí eu selecionei um acórdão referente ao mandado de segurança, uma ementa referente ao mandado de segurança número 32752, que teve julgamento em junho de 2015 com relatoria do ministro Celso de Mello, que constava no polo ativo. Quem ingressou com o mandado de segurança foi a União, contra pessoas do movimento social. Entre eles, não vou citar o nome aqui. Daí, essa situação foi uma situação de esbulho possessório, que é quando é basicamente uma apropriação de terras, uma conduta de apropriação de terras. Aí o ministro fala aqui na ementa, uma parte que eu selecionei, tem completo no trabalho, para quem ficar interessado e quiser ler. Ele fala: o esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar a situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se desse modo como ato criminoso. Então, nessa ementa, o ministro Celso de Mello diz que essa conduta do MST, de esbulho possessório, é um ilícito tanto civil quanto criminal. Então, é uma situação na qual a conduta do movimento social foi criminalizada. Aí, com base nisso, a gente pode falar a defesa do movimento social, nessa situação, pode falar o seguinte: o ministro Celso de Mello não pode nos culpabilizar por essa conduta de esbulho possessório, por essa conduta de invasão de terras, uma vez que eu tenho um registro de marca concedido, eu MST. Então, para que esse registro fosse concedido, eu me enquadro no artigo 122
e no artigo 124, inciso 3 da Lei 9279. Ou seja, não atento à moral e aos bons costumes e não estou compreendido nas proibições legais. Além disso, para que a minha marca fosse concedida, o INPI, que é uma autarquia vinculada ao executivo, ou seja, do próprio Estado, do próprio governo, teve que fazer um juízo de admissibilidade sobre a minha ideologia, sobre aquilo que eu estava pleiteando. Portanto, nessa situação, o poder público tomou conhecimento das minhas questões, dos meus problemas, daquilo que eu pedia, dos direitos que faltavam para grande parte das pessoas que compõem o MST, e nessa situação o governo optou por não fazer nada, por permanecer inerte. Então a mobilização do MST aqui, que foi uma invasão de terras, no caso o esbulho possessório, foi em consequência de uma inércia, de um não fazer do Estado, de uma não garantia de direitos que deveriam ser garantidos para todos, mas que não são. Entendeu? Bom, gente, essa é a ideia, basicamente. Aí a examinadora também da banca falou uma hora, não, mas eu quero saber qual é a utilidade da marca para além da conotação política. E daí, tipo, como assim? O trabalho é sobre a conotação política que a marca pode ter. Porque além da conotação política, é a conotação mercadológica, de proteção da empresa, da livre concorrência. E justamente o objetivo do trabalho é expandir essa visão de que a marca pode ser unicamente atrelado à livre concorrência. Ela pode também ter uma conotação política. E, bom, espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. E eu, enfim, estou aberta a críticas e sugestões. E vou continuar trabalhando no artigo, enfim, no meu trabalho de conclusão de curso, para melhorar ele cada vez mais. E é isso, galera. Fiquem bem, se cuidem. Boa noite, gente. Beijinho. Se vocês não entenderam, depois me perguntem, porque eu tentei ao máximo deixar o menos prolixo possível, mas eu entendo que o raciocínio fica um pouco mais complexo. Mas, galera, vocês entraram tudo no final, gente. Como assim? Vai ficar salvo aí vocês veem, beleza? Beijinho, galera.